Olá, mais uma vez a gente conversa sobre temas de direito eleitoral. Dessa vez o tema é o domicílio eleitoral. Uma das novidades da legislação da reforma eleitoral de 2016-2017, que vai vigorar agora para as eleições de 2018, é a questão do domicílio eleitoral, que foi reduzido para 6 meses. Eu gostaria de dizer inicialmente que a legislação alterada foi a mini-reforma eleitoral de 2015, que por sua vez alterou o Código Eleitoral, a regra que sempre vigorou desde 1965, na qual o domicílio eleitoral era de 1 ano antes das eleições. Ou seja, o candidato deveria ter o domicílio eleitoral resolvido, definido até 1 ano antes das eleições, e a reforma de 2015 alterou a filiação partidária para 6 meses, ou seja, aqueles candidatos que se filiaram a partir de abril de 2016 puderam participar das eleições, fato que não acontecia desde 1982. Mas esqueceram, nessa mini-reforma de 2015, de adequar a norma também para o domicílio, que era, por sua vez, estabelecido no Código Eleitoral. Essa reforma de agora, de 2017, resolveu esse problema e transformou tanto o domicílio como a filiação para um mesmo prazo, ou seja, 6 meses. Mas eu queria conversar um pouquinho também o que é o domicílio eleitoral. O domicílio eleitoral foi algo criado pelo Código Eleitoral de 1965. É importante ressaltar que a Lei 4737 é de 65, um ano após a Revolução de 64. E há toda uma história, para contar sobre isso. Não existia domicílio eleitoral no Brasil. Antigamente bastava o candidato se inscrever como eleitor num estado, ou até mais de um estado, e ele podia ser eleito por mais de um estado. Eu quero lembrar que na Constituinte de 1945, o ex-presidente Getúlio Vargas, então ex-presidente Getúlio Vargas, se elegeu senador por 2 estados, Rio Grande do Sul e São Paulo, e deputado federal por 7 estados. Getúlio ajudou a puxar a legenda do PTB, que na época fez 22 deputados na Constituinte de 45, e optou pela cadeira de senador do Rio Grande do Sul, onde ele compareceu apenas uma vez, foi na posse, em apenas um dos debates da Constituinte, não apareceu mais. Mas isso é outra história. Eu queria dizer a vocês que o domicílio eleitoral não era exigido. E essa construção ocorreu porque em 65 houveram eleições para governador, nas quais a oposição venceu em estados importantes como Minas Gerais, com Israel Pinheiro Filho, apoiado pelo JK e pelo PSD, e o Marechal Lott era candidato ao governo da Guanabara, que também foi vencido por um candidato oposicionista, no caso o Negrão de Lima, depois. Mas, para tirar a candidatura do Marechal Lott, que tinha domicílio em Teresópolis, o Código de 65 inventou essa história do domicílio eleitoral. Ou seja, ele não pôde concorrer às eleições do governo desde então. Então, uma norma que era inicialmente casuística ficou para sempre esculpida no nosso direito eleitoral, e hoje o domicílio é requerido a qualquer candidato que queira disputar as eleições. Outra coisa importante e interessante sobre o domicílio é que o domicílio não é igual ao domicílio residencial do Código Civil. Ele é o domicílio onde o eleitor tenha algum interesse econômico ou mesmo residencial. Pode ser a residência dele, e há muitos juízes que não entendem isso, indeferem pedidos de transferência, porque simplesmente o eleitor tem ali uma loja, uma residência, onde ele é servidor público, onde ele exerce naturalmente as funções dele. Mas, se você tem um imóvel em outro município, se você tem uma pluralidade de domicílios econômicos, você pode optar por um para ser o seu domicílio eleitoral. Então, domicílio eleitoral não é sinônimo de domicílio residencial. Então, com isso, eu encerro essas informações sobre domicílio, que agora, pela nova reforma eleitoral, a partir de 2018 e 2020, será de apenas 6 meses, e
quero dizer que nós estamos à disposição no e-mail viniciusadv@globo.com ou no nosso canal do YouTube Vinícius Advogado. Muito boa tarde, a gente está encerrado mais uma etapa de falando sobre o direito eleitoral. Muito obrigado.